Gosh, Alaska was the hope and dream of way-worn men, the ruthless siren of the far north, beckoning thousands to her icy bosom, beckoning thousands to her unknown regions. The Chilkoot Pass was the great barrier to the goldfields. Over this pass, men faced untold misery and hardship. Many lost their lives. Some perished saw the wayside. Others lost courage and turned back. But the brave went on. Far into the icy north, deep into the silent nowhere, came an undaunted lone prospector. Ontem foi realizada a tradicional prova da Corrida das Nascentes do Iguaçu, que é o mesmo Iguaçu que vai desembocar lá do outro lado do Paraná e formar a Foz do Iguaçu. Esse aqui não é o comprovante da participação da competição de ontem. Esse aqui foi a única vez que eu participei dessa competição. É uma competição muito bem organizada pela Prefeitura de Curitiba e tem os seus méritos. É muito interessante para aqueles que gostam de competição e pedalam para isso. E até mesmo para aqueles que não têm tanto intuito de ser um atleta em si. Mas muitos me perguntaram por que eu não participei mais. E a resposta é bem simples. Eu pedalo por diversão, eu pedalo por aventura. E participar de competição não está muito no meu DNA. Para mim é um pouco desgastante quando você não está no foco e apreciar aquele lugar com calma, com todo o merecimento que às vezes um lugar propicia. Ir para uma competição onde exige mais e mais de você, teu máximo, exige desempenho, você não pode ter muita distração, em que o objetivo é você fazer o melhor tempo possível. Para mim não me interessa esse tipo de situação. Então essa é a minha resposta para todos aqueles que perguntam por que eu não participei mais da corrida de revezamento das nascentes do Iguaçu. Mas óbvio, isso é uma experiência minha, é um ponto de vista meu com relação à parte de ciclismo. Eu pedalo desde os 13, 14 anos para valer. Trabalhei de office boy em Londrina e pedalava todo dia. Desde lá então surgiu essa paixão pela bicicleta, né? Um dia eu falei para mim que eu iria pedalar, mas pedalar para mim mesmo, não com o intuito de competição ou que isto fosse algo chato de se fazer. Como na época era imposto um local, era imposto um tempo, era imposto pedalar. Eu não imponho mais isso para mim. Isso para mim agora é uma diversão. Pedalar para mim é muito mais do que participar de competições. Este cara aqui, algum tempo atrás, nós combinamos de participar de uma competição. Na época ainda que eu estava com essa ideia meio desfocada com relação ao ciclismo. E não é uma simples competição. É uma competição que exige muito, muito. Tanto é que é chamada de ultraciclismo, não é nem ciclismo. Que é quase uma loucura. E essa competição, ela é conhecida como Race Across America, que visa você atravessar em 12 dias de Los Angeles, no Oceano Pacífico, até o Oceano Atlântico. Isso dá em torno de quase 5.000 quilômetros. Tecnicamente são 430 quilômetros mais ou menos por dia. Quase uma loucura. É loucura. Mas inspirado neste cara aqui, que até então tinha feito a competição 5 vezes já. Imagine, se você fizer uma vez, já é absurdo.
Imagine você fazer 5 vezes. Inspirado nesse cara, eu comecei a treinar para isso. Cada vez eu fazia mais quilometragem. Existe um outro detalhe. Nessa competição, você simplesmente não vai lá e diz, eu quero participar. Não, você tem que provar para os organizadores da prova que você tem condição de participar da competição. E para isso, você tem que cumprir alguns desafios. E o que está mais próximo de nós para se provar que você tem condição de fazer uma prova dessa é o Audax. Porque o Audax ele começa dos 200 km e ele vai até mais de 1000. Tem a prova final que é em Paris, que daí é como se fizesse uma escadinha de brevês. Então você vai passando pelos degraus, 200, 300, 600 e assim por diante. Então, como eu falei, influenciado por este cara, também tinha o mesmo sonho que eu de atravessar todos os Estados Unidos de bicicleta. Iniciamos juntos um treino básico. Ele é triatleta, foi vice-campeão sul-americano, então tá no sangue dele essa questão de competição. Eu já não sou tanto de competição, né? Nunca participei de competição de ciclismo, salvo essa corrida das nascentes, que na realidade para mim foi só uma experiência, vamos dizer, a título de saber como que é a competição, porque eu não entrei para competir, fui até inclusive com mais 2 amigos. A ideia era nós fazermos o percurso juntos, mas um deles até acabou não conseguindo fazer todo o percurso, e isso também atrapalhou um pouco o desempenho na prova, porque na realidade, se você está amarrado a outras pessoas, você não está competindo, você está ali simplesmente para conhecer a prova e não para competir. Mas voltando ao Audax, então nós impomos como uma regra para poder se preparar pro Race Across America, fazer todas as etapas do Audax. E nós começamos fazendo esta prova aqui. Foi o primeiro Audax que teve em Blumenau. O percurso iria até o Morro do Boi. Você teria que escalar todo o Morro do Boi. E ali no aviãozinho você volta para completar os 200 km. Nós fizemos a prova em pouco mais de 6 horas. Fizemos o terceiro melhor tempo da prova. Isso sim foi uma competição. Já quando faltavam 20 km, comecei a ter uma crise de câimbras terrível. Eu tenho um problema muito sério com câimbras, então eu tenho que estar me cuidando muito com relação a isso. E olha, a prova é muito bem organizada, porque tinha hidratação em todo o caminho. Porém, mesmo assim, tive problema com câimbras, porque no final da prova você começa a ter aquela ansiedade. E também porque na nossa frente existia um grupo grande e aquilo era uma competição. E nós tínhamos que brigar por aquelas posições também. E esse grupo grande, ele sempre estava à frente nossa, até o momento que a gente sentiu que a gente podia chegar neles. E isso foi alimentar a nossa vontade e desejo de querer chegar à frente daquele grupo e com isso também foi forçando mais e mais o corpo. Eu realmente me senti bem no final da prova por conseguir chegar na frente desse grupo. Mas o desgaste que estava o meu corpo, a situação como eu cheguei, fiquei imaginando, será que isso realmente fez bem ou me fez mal? Eu não quero criticar aqui quem é competidor, eu estou falando por mim mesmo, essa é a minha opinião. Essa condição é uma condição que eu estou vivendo. Como você quer viver a tua competição ou a tua forma de pensar a respeito, isso é seu e eu respeito. Mas então é o seguinte, até quando isso foi interessante para mim? Uns dizem que a gente realmente tem que forçar. Eu conversando com a minha cardiologista, ela falou, exercícios são bons, mas forçar, tudo que é demais, será que é tão bom assim para o corpo? Então essas coisas começaram a questionar certas atitudes que eu vinha tendo ultimamente. Por exemplo, eu lembro que uma vez eu fui para o Parque Barigui, eram umas 4 horas da tarde, fui para treinar. E o meu objetivo era fazer 200 km no Parque Barigui. Então você imagina a quantidade de voltas que eu tive que dar no Parque Barigui para mim cumprir o meu objetivo. Porque eu estava com o objetivo traçado, e o meu objetivo traçado era aquele de chegar a 400 km diários. Lógico, eu estava só no começo. O que aconteceu então? Aquele meu amigo que iria me acompanhar no Race Across America, ele começou a ter alguns problemas de tempo. Ele tem 2 filhos menores, tem a mulher que é veterinária, então, obviamente, essas coisas, elas mexem um pouco com
com o seu tempo. E, acrescentado a isso, ele está terminando o doutorado dele em educação física. Todos os domingos fazíamos treinos e tudo mais, e isso vinha atrapalhando muito esse meu amigo. Então, ele meio que teve que dar um tempo e eu tive que prosseguir sozinho. Aquela solidão já me distanciava um pouco desse objetivo. Mas nesse dia que eu estava no Parque Barigui, quando eu terminei o meu treino por volta de 1h30 da manhã, o parque totalmente vazio, um frio de arrebentar, eu comecei a pensar, eu tô 1h30 da manhã num lugar onde já não tem absolutamente mais ninguém, ou que pode acontecer qualquer coisa comigo, não só no ponto de vista de segurança, mas no ponto de vista de saúde, e eu tô desamparado. Comecei a pensar nas loucuras que eu vinha fazendo para conseguir chegar a esse objetivo do Race. E eu confesso para vocês que até bem pouco tempo atrás eu estava determinado a isso. Mas voltando a falar desse cara aqui, o que aconteceu com ele foi determinante para mim dizer realmente isso vale a pena. O Clarindo, ele, como eu falei para vocês, fez 5 vezes o Race Across America. 5. E ele estava treinando para fazer a 6ª agora em junho, que é todo a metade do ano a competição. E ele acabou sendo atropelado num dos treinos e veio a falecer. Aquilo realmente me chocou, porque muito além do ciclismo existe sua vida. Eu não conheço muito bem, não tenho muita intimidade com o Clarindo, não sei como que é a vida pessoal dele, mas enfim, ele devia ter alguns sonhos, né, no âmbito familiar e tudo mais, e isso foi tudo por água abaixo, porque aconteceu essa fatalidade no treino. É uma fatalidade? É uma fatalidade, mas foi buscada. Você não tem como dizer que não foi buscada isso. Podem me criticar à vontade, a vida é de cada um, mas será que realmente isso vale a pena? Eu estou no ciclismo por diversão. Competição é legal, é bacana, mas para quem tem realmente espírito de competição. Eu não estou no ciclismo para isso. Vou continuar pedalando, mas vou continuar pedalando para mim, não para os outros, não para competição, não para provar para mim mesmo que eu posso ou não posso, mas para mim me divertir, para fazer bem para minha saúde, não fazer mal como eu estava fazendo, para realmente explorar as belezas naturais de forma suave, de forma tranquila, com que fique uma marca boa no meu pensamento, porque isso realmente não serve como incentivo nenhum para tem esses objetivos de vida. Isso é uma condição que você tem que analisar, assim como eu analisei a minha vida. Não serve para dizer o que você tem que fazer, mas sim serve como um desabafo meu a respeito do que eu acho de competição para mim, não para os outros.